Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bruno aqui mais uma vez, aproveitando essa empolgação que a gente voltou aqui para publicar conteúdo. E eu tô aqui para trazer um quadro novo, inspirado no nosso retorno pro Instagram. A gente decidiu criar um quadro chamado 0800, que é justamente para ajudar vocês a gente recolher perguntas comuns na internet, perguntas que vocês fazem pra gente, e a gente tentar aqui explicar de uma forma um pouquinho mais longa, né? Porque nas caixinhas do Instagram é legal, mas às vezes o espaço é curto. Então a gente vai aproveitar aqui o YouTube, que é uma plataforma maior, para justamente desenvolver mais essas perguntas e ajudar vocês. Beleza? Hoje eu tô aqui com a ajuda da produção, que tá atrás da câmera. Diz oi, produção. Olá! Que vai fazer as perguntas pra mim, que na verdade reuniu essas perguntas, que eu vou tentar responder hoje aqui pra vocês. Beleza? Vamos lá? Vamos lá, primeira pergunta então. Pensando nas perguntas que já apareceram nas caixinhas, a principal é possível monetizar qualquer coisa, qualquer nicho? Tá. Vamos lá, essa é uma pergunta que a gente recebe bastante e é um pouquinho mais difícil. Primeiro de tudo, pessoal, eu não conheço todos os nichos, né? Porque eu não sou gênio. Mas eu já trabalhei com bastante nicho diferente. Então assim, eu vou dizer que sim. O único ponto que vocês têm que pensar um pouquinho é realmente no peso e como é esse nicho. Como a gente sempre fala aqui no Brainstorm, existem nichos que vão mais pro lado do entretenimento e tem nichos que vão mais pro lado da informação. E esses dois polos, eles são às vezes um pouco mais leve, um pouco mais pesado. A sua persona tem dores, digamos assim, mais rápidas de serem resolvidas, em outros não. Então você tem que pensar nisso. Todo nicho tem um grande problema a ser resolvido. E se você acha que você consegue resolver, sim, você pode monetizar isso. A gente já trabalhou aqui com nicho de saúde, nicho de educação. Assim, realmente, alguns são mais complicados do que outros. Mas sim, dá pra resolver. Você só tem que quebrar a cabeça um pouquinho mais. Às vezes você tem que trabalhar tipos diferentes de funis, né? Porque, pessoal, nem sempre aquele funil clássico de 3 etapas, né? No sentido de descoberta, análise, compra, né? Que é o clássico do inbound aí. Nem sempre esse funil vai se encaixar em nichos mais complicados, como eu falei, da saúde, educação, porque são muitos pequenos problemas. Então, nesses casos, por exemplo, vira muito mais você ter um funil tripwire, por exemplo, você vender um produtinho de entrada, algo mais barato, na faixa dos 40 e poucos reais, e depois ir subindo até você chegar num produto final um pouco mais robusto, que resolve o problema como um todo. Até porque, se o problema for muito complicado, fica difícil para a pessoa também, mesmo tendo os recursos e mesmo tendo as informações, resolver tudo de uma vez. Então a gente tem que entregar as informações para ela de tempos em tempos, até para ela poder ir aprendendo. Aquela coisa de sair do ponto A do ponto B correndo que nem um maluco, às vezes não vai resolver, vai até atrapalhar. A pessoa vai se sentir, digamos, perdida, confusa. Então assim, prestem bastante atenção nesses detalhes. Qual polo você está, se é entretenimento ou mais educação, informação, e qual é a intensidade do problema. Se você vai conseguir resolver numa paulada só, ou se você tem que entregar assim em várias etapas. Beleza? Próxima pergunta, vamos lá. Aproveitando a resposta que a gente acabou de receber, você acredita que é possível para um nicho mais sério, como educação e saúde, combinar tanto a informação quanto o entretenimento? Isso pode ser um diferencial? Ou é preferível que os nichos de educação e saúde foquem somente na informação? Vamos lá. Até por ser um nicho que eu já trabalhei bastante, os dois, e até os dois juntos de alguma forma, eu vou dizer que sim, deve ter essa mistura. Por quê? Pessoal, vamos lá. É uma máxima que eu sempre repito aqui, é quase um mantra religioso. Informação não é conteúdo. Então, certo? Então, assim, digamos, a área da saúde, a área da educação tem muita informação carregada em séculos de humanidade e de ciência. Só que quando o assunto é passar isso para alguém, você não pode, é até quase ingênuo da nossa parte achar que a pessoa vai absorver tudo aquilo só porque a gente quer e só porque é algo muito importante. Então, em alguns momentos, sim, você tem que primeiro quebrar esse conteúdo, ainda mais online, que as pessoas, digamos, disputam a atenção com outras coisas, outros devices. Então, assim, você tem que, de fato, picotar muito mais essa informação. E segundo ponto, quando você pensa em retenção, você tem que pensar em divertir um pouco, em quebrar aquele gelo, em deixar algo, digamos assim, menos chato. A gente tem que falar sobre isso, galera. Às vezes um assunto, ele é muito importante e tal, mas ele é um saco. A gente tem que aceitar isso. É uma droga, você fica ouvindo, por quê, não sei o quê, tipo assim, puta. Sabe? Então assim,
Pensa nisso. No Brasil, a gente tem muitos cases interessantes que falam sobre isso. A gente, na área das finanças, pô, você tem aí uma Natália Arcuri que fala de um jeito muito leve sobre dinheiro, sabe? E as ramificações que ela criou, ou que assim, que ela criou não, mas que veio dela, né? O Nath Finanças, então assim, por aí vai. E assim, você quer um assunto mais complicado que dinheiro? Então assim, é um excelente exemplo. Na área da saúde você também tem vários, o médico que ele quebra todas as etapas, na área da fono, na área da educação, assim, canal de educação, por exemplo, Nerdologia, ele conseguiu deixar um assunto super científico e bem complexo sobre física e tal, divertido. Então é isso, pessoal. Sim, eu acho que você tem que saber combinar essas duas coisas, entretenimento e informação. É claro que assim, como a produção perguntou, sim, é um diferencial. Então você tem que pensar no seu diferencial. Então assim, existem muitas referências de vários nichos, basta você procurar. Nem todos vão ter 1 milhão de inscritos, né, que é a nova métrica do sucesso aí, sabe? Nem precisa disso. Então só procura, vê uma referência interessante pra você, um jeito de falar, alguma coisa diferente e tente fazer o seu jeito. Sim, a internet tem espaço pra tudo, tem gente que quer coisa séria, tem gente que quer coisa um pouquinho mais leve. Como eu sempre falo, conteúdo, galera, não é slide. Post não é slide, você não tem que ficar replicando o seu material de aula ou alguma coisa que você sabe que é muito importante num post. Primeiro que assim, vamos ser bem sinceros, é horrível, sabe? Não dá pra ler, é uma droga. E se você coloca em carrossel, fica mais chato ainda, porque são mais posts com mais texto que você não consegue ler. Então isso é bem ruim. Depois a gente não pode reclamar que ninguém interage, ninguém gosta, porque tá ruim mesmo. A gente tem que se esforçar um pouquinho mais pra mastigar um pouco mais esse conteúdo, beleza? E pra fechar esse vídeo, galera, do primeiro Tarot 800, vamos aí para a última pergunta. Bora, produção! A próxima pergunta tem sido a grande dúvida do marketing digital em 2020. Qual é? É melhor investir em um perfil profissional ou em um perfil pessoal? Até que ponto eu preciso aparecer para que a minha marca tenha sucesso? Ou até mesmo, a que ponto eu posso fazer uma marca pessoal ser monetizada? Tá, beleza, vamos lá. Vamos responder uma camada de cada vez. Primeiro de tudo, tem muitas pessoas, muitos profissionais que dizem que não tem diferença entre uma marca, digamos, de empresa e uma marca pessoal. Eu já discordo um pouco. Eu entendo esses argumentos, tudo e tal, mas eu discordo um pouco. Porque quando você tem uma marca que ela é representada especificamente por uma única pessoa, você sim tem uma diferença de uma marca maior, onde muitas pessoas formam aquela marca. Por mais que ela tenha um fator de energia, né, específico, como por exemplo era a Apple com Steve Jobs, hoje a SpaceX com Elon Musk, assim, tem diferença. Porque no fundo, quando você compra um Tesla, você sabe que não é o Elon Musk que tá ali falando com você. Sabe? Você lembra dele, é importante. Então assim, e quando ir para uma marca pessoal é um pouco diferente. Você praticamente sabe que é aquela pessoa que está te respondendo ali numa DM, que produz aquele conteúdo, que escreveu aquela copy. Então sim, tem um pouco de diferença. Muitos falam assim, Bruno, mas na prática é tudo mais ou menos a mesma coisa. Sim, mas um detalhe na percepção, eu como profissional ainda acho que muda e tem um pouco de impacto. Por isso que eu falo, juntar as duas coisas? Depende. Faz sentido para essa marca pessoal ter essas duas coisas? Por exemplo, de novo, um nicho de maternidade. Se a pessoa que produz o conteúdo é mãe, tem sentido ela mostrar a vida pessoal dela como mãe e o produto do conteúdo que ela produz. Aquilo casa, aquilo tem ressonância, aquilo junta. E se bobear, uma coisa até alimenta a outra. Porque é uma coisa que a gente fala do conteúdo holístico também, né, pessoal? Todo dia um conteúdo super trabalhado, pensado. Às vezes as pessoas, elas cansam. A gente sempre fala muito aqui da frequência média também, de estímulo no caso, né? Então assim, por mais que o conteúdo seja bom, se é o quarto, quinto, sexto post da semana, por melhor que ele seja, a pessoa às vezes está cansada. Fala, nossa, já pensei tanto sobre isso que eu queria algo mais relaxado. Só que fica aquela dicotomia assim, eu gosto da pessoa, gosto do conteúdo, mas nossa, eu tô cansado, não quero ver isso. Então, nesses casos, quando você tem um post um pouco mais pessoal que quebra isso, é interessante. Então acaba dando um pouco mais assim de equilíbrio para as coisas. E você mantém a cauda longa do conteúdo, né? Você mostra um lado seu diferente, um lado mais humano, um lado que também um lado de uma pessoa que também tem dias mais, digamos, não melhores, dias ruins, né? Então eu acho que sim, você só tem que ver se aquilo encaixa. Às vezes se você, por exemplo, nossa, é um nicho um pouco mais sério, igual a gente falou aqui, e sei lá, quer postar uma foto sua
não sei o que, numa festa, loucão, talvez não vai encaixar muito bem, sabe? Assim, poxa, acabei de ver um post falando sobre responsabilidade, não sei o que, de repente a pessoa tá lá. Eu não tô dizendo que você não pode fazer isso, você pode, todo mundo tem uma vida pessoal, mas você dá muita margem para as pessoas interpretarem o que elas quiserem quando você faz isso, né? A gente não pode cair na inocência de achar que as pessoas acompanham todos os seus posts. Ela pode ter visto esse e não visto o anterior. Então assim, isso acontece muito. Então, é o que eu sempre falo, tudo depende. Basta você analisar com calma se tem ressonância, se aquilo encaixa, se aquilo se alimenta, por exemplo, beleza? Então é isso, pessoal, o primeiro 0800 fica por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que essas dúvidas assim tenham ajudado vocês de alguma forma, essas respostas. E aquele esquema de sempre, se você gostou, deixa aquele like maroto, porque ajuda esse vídeo a chegar até outras pessoas, ajudar outras pessoas, isso é muito importante, a gente quer ajudar o máximo de pessoas possível. E se você gosta desse tipo de conteúdo também, dá uma passadinha no canal, se inscreve lá, porque já tem bastante conteúdo aí. Entre hiatos e outros, a gente tem aí mais de 50 vídeos, e alguns deles podem ajudar vocês, com certeza, beleza? E para finalizar, mesmo como o 0800 é digamos, um formato bem flexível, a gente também está pensando em colocar ele no Instagram e no Spotify, lá no Insight Box, que é o nosso podcast. Dá uma conferidinha aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo, beleza? Então, se você tem alguma dúvida, fica de olho, digita aqui nos comentários, quando a gente abrir caixinha lá no Instagram, pergunta lá, que a gente vai estar sempre rodando aqui as plataformas para responder você da melhor forma possível. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado e até a próxima.